Caríssimos amigos, irmãos, iniciando o nosso programa da noite com aquela alegria que brota naturalmente em nossos corações, pois já estamos hoje nos reunindo pela 46ª vez, desde quando iniciamos o procedimento de estudar esses princípios maravilhosos da doutrina espírita. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos realizando já há algumas semanas em torno da Revista Espírita do ano de 1858, especificamente no mês de maio, onde nós vamos encontrar uma publicação de Allan Kardec que recebe o título de Palestras Familiares de Além-Túmulo, referindo-se ao espírito Mozart. Como afirma Kardec no início da publicação, ele recebeu esse diálogo que foi realizado entre encarnados e o espírito que se intitulou Mozart, e sem entrar na questão meritória de identificação, de comprovação se realmente esse espírito na Terra fora o ilustre Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, o célebre poeta das estrelas, o musicista da Academia dos Inesquecíveis. Allan Kardec resolve publicar o material que ele recebeu no grande laboratório que se tornou a Revista Espírita, e afirma o nosso codificador que o fez porque o material, as respostas dadas pelo Espírito estavam em consonância com os princípios doutrinários. E ele julgou extremamente valioso aquele material e que nós estamos estudando já há algumas semanas. Lembrando que essa palestra ela foi dividida em duas partes por Allan Kardec. E nós estamos na segunda palestra, onde na última semana nós trabalhamos a questão 8ª. Nós vamos tentar fazer um esforço para ver até onde que nós conseguimos caminhar hoje. Quem sabe indo até o fim na questão 37ª. Então, nós dividimos esta segunda palestra e essa parte que nos compete hoje, a partir da questão 9ª, em 5 partes. Então, nós vamos ler as perguntas de cada parte e comentar de uma forma breve os aspectos que a gente entender ser mais producente para o nosso trabalho da noite. Vocês sabem que sempre quando estamos estudando com vocês, em qualquer ambiente espírita no qual somos convidados, que nós nunca temos pressa para fechar conteúdos, mas nós temos que também entender que o tempo urge e que existem outras frentes que nos aguardam. Então vamos rogar à espiritualidade que nos tutela que possa nos ajudar, inclusive porque nós vamos nos apresentar com muitas limitações. Questão 9ª. Onde te achas aqui? Perguntou o companheiro que conversava com o espírito. Resposta: entre ti e tua filha. Vejo-te. Estou sobre a forma que tinha quando vivo. Pergunta 10ª. Poderia eu ver-te? Resposta: sim. Crê e verás. Se tivesseis mais fé, ser-nos-ia permitido dizer por quê. Tua própria profissão é um laço entre nós. Outra pergunta. Como entrastes aqui? Resposta. O Espírito atravessa tudo. Ainda te achas muito longe de Deus? Volta o indagador. Resposta. Sim, muito longe. Compreendes melhor que nós o que seja a eternidade?
Resposta benevolente: sim, sim. No corpo não a podeis compreender. 14ª. O que entendes por universo? Resposta. Ou, continuando melhor dizendo, houve um começo e haverá um fim? Resposta. Segundo pensais, o universo é a vossa terra. Insensatos! O universo não teve começo nem terá fim. Pensai que é a obra de Deus. O universo é infinito. Aqui nós vamos analisar esse bloco, contando com a ajuda de vocês e a participação no chat, endereçando não só vibrações, mas comentários e perguntas. Nesse primeiro bloco, vamos fechar os olhos e imaginar aquela sessão mediúnica. A pergunta é: aonde te encontras? E o espírito se posiciona afirmando que estava entre ele e a filha dele. E o espírito define que o vê. E que ele, o espírito, está sob a forma que tinha quando vivo. Ele está definindo para o indagador a sua presença em nível espacial, mas é para efeito didático. Nós entendemos aqui que ele chamava a atenção do indagador para um ponto fixo no espaço, para induzi-lo, quando ele fala que apresentava-se com a veste ou com a forma de que ele tinha quando encarnado, para induzi-lo e efetivamente ele entrar no painel e pudesse perceber o espírito de uma forma mais objetiva. Muitas vezes os espíritos usam dessa técnica para nos auxiliar no ponto de concentração, porque muitas vezes, por não estarmos de uma forma objetiva, ou seja, com os nossos sensórios físicos identificando a presença espiritual, os espíritos em determinados momentos usam dessa técnica para nos chamar a atenção para um ponto, e a partir do momento em que nós vamos trabalhar com a imagem que nós trazemos na nossa memória, nós conseguimos, vamos dizer assim, projetar a própria imagem, refletindo-a dentro de nós mesmos. E quando o espírito fala que estava com a mesma forma que ele tinha quando vivo, é exatamente para ajudar aquele que estava no processo a formatar essa imagem, porque para o espírito não importa tanto ele se apresentar, por exemplo, com a sua última vestimenta terrena, com a penúltima, ou com a forma com que ele se apresenta no mundo espiritual, porque isso é muito relativo. O espírito dá forma ao perispírito que ele quer. Isso é um ponto importante para a gente refletir. Aí vem uma outra pergunta: como entrastes aqui? E o espírito responde: o espírito atravessa tudo, porque o espírito está numa outra frequência vibratória. Ele está numa outra dimensão. Então, a parede física de um ambiente não pode ser impedimento para o espírito adentrar. Embora para os espíritos mais atrasados, costuma sim as questões físicas serem impedimentos, porque eles estão ainda presos num contexto daquela própria matéria, que para eles é uma matéria impeditiva. Então, psicologicamente, eles mesmos criam as barreiras. Mas um dado para não perder a viagem: como também existem recintos que têm um magnetismo próprio, protetor, que impede a presença de alguns espíritos que necessitam de acesso, por exemplo, para adentrar. A importância do evangelho do lar, a importância da boa conduta em nossas casas, formam verdadeiras barreiras psíquicas. Isso é apenas um dado para que a gente possa refletir. Aí vem uma pergunta: ainda te achas muito longe de Deus? Aqui a gente observa a limitação do indagador.
ele está, de uma forma até natural, questionando o Espírito se ele vê Deus, ou se ele está próximo de Deus, dentro de um conceito extremamente religioso e infantil. E o Espírito, com benevolência, com compreensão, apenas diz que sim, que se encontrava muito distante, no seu sentido alegórico, porque nós sabemos que o Pai está em toda parte, e compete ao Filho entrar em comunhão com o Pai pelos pensamentos, pelos sentimentos e pela sua própria elevação espiritual. Oremos a Deus, sintamos o Pai nesse instante, porque nós estamos mergulhados no hausto do próprio pensamento dele. E não justifica nos sentirmos órfãos. É apenas uma colocação para trazer um ingrediente de reflexão evangélica. Continuando. Compreendes melhor que nós o que seja a eternidade? Aí o Espírito também, com muita benevolência, responde: sim, no corpo não podeis compreender. E nós podemos, vamos dizer assim, fazer uma ideia, mesmo agora que estamos no corpo, do que seja a eternidade. A partir do momento que nós refletimos sobre a imortalidade, porque nossa mente ainda não concebe, nós não temos ainda condições de mergulhar no momento da criação, da nossa própria geração. Mas nós podemos vislumbrar que não temos fim, que o Espírito é eterno. Aqui na Terra, o que vai sossobrar, o que vai fenecer, é exatamente o nosso corpo, mas a nossa alma é imortal. E isso para nós já apresenta aspectos de muita relevância para que nós, nesse momento, possamos ter uma visão mais ampla, enxergando além do horizonte, mesmo que poetizando com Roberto, dizendo deve ter algum lugar bonito para se viver em paz, dentro de uma alusão poética, mas nós devemos olhar além do horizonte e observar que os nossos problemas de agora são extremamente transitórios e que o nosso limite precisa, nosso espírito, dinamizar o nosso campo mental para buscar recursos no futuro e equacionar e implementar no nosso presente atitudes, resoluções que nos auxiliem a vencer os obstáculos que fazem parte do nosso contexto evolutivo de agora. Não é mesmo? Bom, eu vou continuar. E mesmo assim, vem a questão. O universo não teve começo, não terá fim. Pensar que é obra de Deus. O universo é infinito. Muito interessante, apenas para título de relembrar o Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 1, nós buscamos na memória agora, não terá tempo de colocar no chat, mas apenas para ressaltar que foi objeto de estudo, por exemplo, de Allan Kardec, no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Não se turbe o vosso coração. E nós temos os mundos habitados, os mundos físicos, os mundos espirituais, mas a casa do Pai também tem um compartimento chamado a nossa própria morada íntima, que devemos cuidar, porque ela é eterna. Ela está muito além das nossas percepções e dos nossos limites. Continuando, agora nós vamos partir para o segundo bloco. E vocês estão observando que nós estamos acelerados hoje, mas eu peço a compreensão de todos. À medida do possível, a gente vai buscar o chat com as suas judiciosas e importantes ponderações. Pergunta número 15. O que devo fazer para me acalmar? Aqui a gente vai observar que o diálogo vai tomar outro tônus, outro caminho. Resposta do Espírito. Não te preocupes tanto com o corpo. Tens o espírito perturbado. Resiste a essa tendência. O que é essa perturbação? Resposta do Espírito. Temes a morte. O que fazer para não a temer? Pergunta novamente. Resposta. Crer em Deus.
Sobretudo, crer que Deus não priva a família de um pai útil. Como alcançar essa calma? Volta o indagador. Resposta: pela vontade. Onde aurir essa vontade? Resposta: desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. Observemos. Vamos contextualizar o diálogo. O espírito amigo veio falar sobre o universo, as moradas, não é mesmo? A eternidade. E, obviamente, que naquele instante, o indagador que dialogava como uma alma de um outro mundo, no mínimo perpassou na mente dele a ideia da morte dele, a própria morte. Então, ele vem perguntar o que o Espírito podia indicar para que ele pudesse acalmar. Aí o Espírito vamos dizer assim, no cerne da questão. É o que acontece muito em reuniões mediúnicas quando dialogamos com os espíritos benfeitores. Muitas vezes a gente elabora uma pergunta mental e eles nos atendem através do médium que nem registrou o que nós indagamos. Aqui o companheiro encarnado vai perguntar exatamente o que ele devia fazer para se acalmar. Aí o espírito naquele momento já identificou que ele estava, o campo mental dele estava, vamos dizer assim, gravitando em torno do tempo morte. E ele vem dizer, não te preocupes com o corpo, tens o espírito perturbado, resiste a essa tendência. Possivelmente também o companheiro podia ter alguma enfermidade, por que não? E naquele momento ele estava pensando na mesma. Aqui são elaborações que nós estamos colocando apenas para perpassar o texto e trazer algum conteúdo. Aí ele volta dizendo, o que é essa perturbação? Aí o espírito, temor à morte, lembrando que os espíritos acompanham o nosso pensamento. Existem entidades espirituais benfeitoras que estão conosco muito mais tempo do que a gente imagina, não é? Acompanham os nossos pensamentos de uma forma muito benevolente e quando encontram condições, eles nos esclarecem via os próprios homens, ou quem sabe via a nossa intuição, ou através de médiuns em atividades sérias na casa espírita, não é mesmo? Aí ele vem falar que era necessário atingir a calma. Aí o indagador pergunta, mas como é que eu vou ter calma diante da morte? Vocês já imaginaram se viesse uma entidade espiritual e falasse para todos nós que estamos no chat, ou em casa, no computador, deitado, não é? Conversando com a família, que vem uma revelação que você vai desencarnar amanhã. Qual seria a nossa reação? Em Juarez, eu vou endereçar essa para você aí no Nordeste. Já te contando uma nova, vamos te visitar aí em breve, viu, Juarez? Mas, meu irmão, como é que chegaria essa notícia para você? Hein? O Juarez está dizendo, vamos lhe esperar. Ah, ainda bem que você vai nos esperar e não esperar a desencarnação. Era isso que você queria dizer? É só uma brincadeira que nós estamos fazendo. Mas como é que seria para nós? Não é? Como que seria? Qual que seria a nossa reação? Nós iríamos nos descontrolar? Nossa alma ficaria perturbada? Então aqui o Espírito vem dizer que é necessário calma. Aí a gente iria dizer para o Espírito, mas como é que eu vou ter calma? Nesse momento que você vai anunciando uma possível desencarnação. Nós estamos elaborando aqui um quadro hipotético apenas para a gente tentar contextualizar na nossa realidade. Aí ele vem falar sobre a importância da vontade. E aí eu não tenho como deixar de citar o livro Pensamento e Vida, no capítulo intitulado Vontade, onde Emmanuel vem nos dizer que a vontade é a gerência que deve administrar a nossa mente, que é composta de vários departamentos, como o desejo, como a imaginação, como a criatividade, como a memória e tantos outros. Mas a vontade está acima do desejo. Até diga-se de passagem, o desejo tem muito a ver com emoção, com paixão, com sensação. Agora, a vontade não. A vontade
ela já começa a se agigantar nos planos da fé raciocinada. E por isso é que precisamos de aprender a administrar os painéis que surgem dentro do nosso campo mental. Continuando. Então, vai falar da importância da vontade, não é isso? Agora, meus irmãos, o tempo está caminhando. Nós vamos para o segundo bloco de perguntas. Vamos lá. Nós vamos ler da pergunta 20ª à 26ª. O que devo fazer para apurar a minha habilidade? Aqui vai mudar de novo o contexto. Resposta. Podes evocar-me. Eu obtive a permissão de te inspirar. Olha que interessante. Juarez, você que gosta do diálogo com os espíritos, se não houve nenhuma pergunta que foi retirada desse contexto, a gente pode aqui perceber uma relação muito interessante entre o indagador e o espírito. Não é? Porque ele está dentro de uma linha de raciocínio, de repente ele faz uma pergunta que tem muito a ver, possivelmente, com a sua forma de elaborar a pergunta mentalmente, sem esboçá-la em nível, vamos dizer assim, mais clara, para inclusive evitar que o médium registrasse e não ficasse induzido à resposta. Eu não sei se nós nos fizemos claros aqui. Mas ele vai falar de habilidade. E aqui nós já vamos depreender o seguinte, que o Espírito fala, podes evocar-me. Eu obtive a permissão de te inspirar. Quando eu estiver trabalhando, pergunta o indagador. Resposta, certamente. Quando quiseres trabalhar, por vezes estarei ao teu lado. Agora observem a próxima pergunta. Ouvirás a minha obra? É uma obra musical do interpelado. Resposta de Mozart. És o primeiro músico que me evoca. Venho a ti com prazer e escuto as tuas obras. Como é que te não evocaram? Resposta. Fui evocado anteriormente, obviamente, mas não por músicos. Aí volta o questionador, o André Luiz do século XIX. Por quem? Resposta. Por várias senhoras e amadores em Marcela, na cidade de Marcela. Amadores, entendemos ser músicos amadores. Aí ele pergunta assim, por que a Ave Maria me comove até as lágrimas? Ele está se referindo à Ave Maria de Mozart. Aí ele responde, teu espírito se desprende, junta-se ao meu e ao de Pergolesi, que me inspirou aquela obra. Mas eu esqueci aquele trecho. Olha que interessante. Aí a última. Como pudestes esquecer a música composta por ti mesmo? Aí Mozart vai responder. A que tenho aqui é tão linda. Como recordar aquilo que era só matéria? Meus amigos, só esse bloco aqui já daria vários estudos. Mas como vocês já viram que nós estamos acelerados hoje, vamos pensar algumas questões. Observe, ele vai falar de habilidade, ele vai perguntar se ele tem assessoria durante o exercício da habilidade musicista. O Espírito vai dizer que está próximo a ele porque ele está evocando. E se o Espírito está chancelando, ele está nos mostrando aqui que o evocador tinha habilidades para captar as suas ondas mentais, ou sua linha de raciocínio musical, vamos dizer assim, raciocínio no seu sentido elevado, não raciocínio apenas cognitivo. E ele vem dizer que antes ele tinha sido evocado, mas por pessoas amadoras. E aquele companheiro, então eu subentendo aqui com vocês que ele evocou Mozart para uma entrevista e Mozart o atendeu pelas vias da sintonia.
e pelo diapasão, obviamente, da afinidade, dentro de um mecanismo de merecimento e de autorização do mundo espiritual, que estava todo ele, os Espíritos do Senhor, investido na codificação espírita, que se caracteriza pela própria multiplicidade de fenômenos, de comunicações. É o que Allan Kardec nos explica na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre a universalidade do ensino dos Espíritos. Diga-se de passagem, apenas um adendo. É o que nós devemos lembrar nesses momentos de tantas comunicações espíritas. Nós estamos confiando nas comunicações espíritas sem critério doutrinário kardeciano. Nós temos sido visitados por cada aberrações, por cada mensagens destituídas de lógica, de teor elevado, de colocações nobres, de palavreados que expressam o Evangelho. E eu tenho visto aí que muitos estão embarcando numa fonte só, ou então numa fonte que influencia outras fontes ali que estão ali na adjacência. E tomamos muitas vezes, como espíritas afoitos, estas comunicações como verdades absolutas. Não foi assim que a codificação espírita foi organizada. Kardec utilizou de médiums de todos os tipos, de todos os lugares, para selecionar e pegar o grande conteúdo, porque a verdade é trazida pelos espíritos superiores em todos os lugares do planeta. Não é privilégio apenas das vias mediúnicas tradicionais. Então nós precisamos de verificar se o conteúdo é bom, é justo, se é producente, se faz o bem. Enfim, são reflexões. E aqui o Espírito vem dizer que encontrou ali um coração dadivoso e que ele atendia de uma forma que pode até nos induzir, se o Juarez, que é entendedor da mediunidade, concordar, pode nos induzir a refletir que esses dois músicos têm algum tipo de vínculo. Não é? Não um vínculo apenas pelo viés da musicalidade, mas podem ser almas que fazem parte de uma família. É muito tranquilo, é muito coerente se pensar assim. Não é? Então, aqui a gente observa que, inclusive, o companheiro faz uma indagação histórica. Ele vem perguntar para Moza por que a Ave Maria leva-o às lágrimas. Não é? Olha que interessante. Por quê? E o Espírito não vai se deter apenas na questão da musicalidade. Ele fala que o teu espírito se desprende e junta-se ao meu e ao de Pergolesi, que me inspirou aquela obra, mas eu esqueci aquele trecho. Ele está se referindo ao grande músico italiano. Agora, eu não tenho esse dado histórico porque não é a minha matéria. Se a inspiração que Moza teve desse autor foi no plano objetivo dos homens, ou se a obra desse músico, que também era um grande médium, é que inspirou para que ele construísse a música inesquecível, o arranjo inesquecível que ele implementou no Ave Maria. Agora, ele vem dizer que tanto um quanto o outro envolvia o indagador no momento em que este escutava a música. E ele vem dizer que o espírito do encarnado se desprendia e entrava em relação com o autor, ou com os autores, ou com os médiuns que trouxeram para a Terra a autoria que vem divina. Captaram, gente? Olha que interessante. O universo é toda energia e nós mesmos é que estamos no grau de compreensão. Eu peguei apenas a frase do nosso Juarez, aproveitando aqui, eu estou apenas para intercambiar com os irmãos do chat,
A Vanildo está dizendo, estou tentando não chorar, mas quando ouço Ave Maria, minha alma entra num processo de extrema felicidade. Gente, como o Juarez lembrou que o universo é toda energia, nós nos intercambiamos com as esferas superiores muito mais do que imaginamos. Não é? Então, por isso é que Jesus define que o reino dos céus se apresenta aos puros de coração, porque veem a Deus. Isso é lindo, esse trecho do Evangelho. Deixar vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então, nós estamos falando de sensibilidade, nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de busca, nós estamos falando de uma série de questões que nós ainda não dominamos. São ciências divinas que nós gradativamente vamos interpretando e aplicando no contexto da nossa própria evolução. Não é mesmo? O Arnaldo, meu querido Arnaldo, hoje nós estamos um pouco distantes, não é? Mas vamos nos aproximar pela oração. Arnaldo está dizendo, temos falta de pessoas sensíveis em nossa sociedade. Não só sensíveis, Arnaldo, que nós concordamos, mas também interessadas no bem. Ontem, num estudo que fizemos na nossa casa espírita aqui de Belo Horizonte, nós comentávamos quanto nós somos ingratos até aqueles corações que um dia nos ofereceram o bem. E hoje, por não estarmos mais interessados no que eles podem nos dar, nós os desconsideramos, nós priorizamos outras coisas na vida. A gente observa muitas vezes as pessoas quando se encontram, é um mar gélido da Antártica que efetivamente separa as comunicações, as relações, não é mesmo? E isso tudo tem a ver com a própria sensibilidade. E muitas vezes o espírito reencarna, até com esse comprometimento na área da arte, da poesia, da música, para efetivamente, inclusive, ter a oportunidade de exercitar essa sensibilidade, como outras profissões, quanto outros compromissos na Terra. E muitas vezes nós vamos nos intercambiar, conviver com almas que já estão num patamar superior nesses campos e que vão ser nossos mestres e que o tempo todo vão estar nos mostrando pelos exemplos o tanto que é belo, o tanto que é transcendente a arte da comunhão com Deus. Eu e o Pai somos um, afiançar a Jesus. E ele fala para os discípulos em prece que eles pudessem receber o novo mandamento, que é o de amar uns aos outros como ele nos tem amado, porque amando-nos uns aos outros, nós vamos estar juntos, uns com os outros, em comunhão. E com isso a nossa comunhão se fará com Jesus. Por isso que na oração do capítulo 16 de João, ou melhor, no capítulo 17, ele pede para Deus, Pai, que todos eles, as minhas ovelhas, estejam comigo como eu estou com eles e como eu estou contigo. É tudo comunhão divina. E que nós vamos perpassando muitos departamentos da vida para dinamizar essa sensibilidade, essas habilidades, não é mesmo? Que beleza. Meus amigos, eu estou aqui com a alma transbordando de alegria de estar conversando com vocês sobre esse tema, não é? Comungando com o alto é vibrar no bem, não é isso, Arnaldo? É isso mesmo. E por isso que para nós entrarmos em comunhão com o alto e vibrar no bem, nos ensina Paulo de Tarso, na sua carta aos Tessalonicenses, que é necessário fazer bem. Tudo na vida devemos fazer bem, devemos buscar qualidade. Paulo de Tarso não diz para nós que é necessário fazer o bem. É para a gente pensar. Faça bem, porque fazendo bem, nós estaremos entrando em relação com o bem. Isso é só uma reflexão filosófica e que eu espero poder estar contribuindo de alguma forma, dentro das minhas próprias necessidades como cidadão, como pai de família, como esposo, como namorado da minha esposa, como filho de minha mãe,
não é? Filho de meu pai desencarnado, como irmão de meus irmãos na terra, como aquele que comunga esforços no dia a dia, na profissão, como aquele que está trabalhando na casa espírita, na divulgação espírita, como aquele que pega um livro e que cuida do livro. É o que eu procuro fazer para que a leitura seja agradável. Então, até para ler, a gente tem que procurar aprender a ler bem, como se comportar bem, com educação, com nobreza, com carinho, com mansuetude, com compreensão, com benevolência. Como eu costumo brincar dizendo, e eu costumo receber algumas vibrações em forma de tomate na cabeça, quando eu falo para as esposas, quando for passar a camisa para o marido, passa bem, não é? Desejando que ele possa usar aquela camisa, irradiando luz, mesmo que for para ir no compromisso que você não possa ir. É aí que chega a tomatada na cabeça, não é mesmo? Do mesmo jeito que a gente brinca com os maridos, maridão, como é que é? Leva a rosa para ela, mas durante o dia a dia, quando você convidá-la para sentar à mesa, lembre dos seus tempos quando era namorado, faça o mesmo, faça bem, não é mesmo? Enfim, devemos trabalhar sempre em busca da excelência, lembrando que somos inábeis, lembrando que somos limitados, que até para servir tem hora que o suco entorna, mas continue servindo. Não diga que você não tem habilidade para isso. Continue, vai à frente. Quem sabe na próxima encarnação serás um bom garçom, não é? E estaremos como garçons treinando a nossa habilidade de servir o próximo, como gostaríamos que o próximo nos servisse, porque no reino dos céus o maior é aquele que serve, não é quem é servido. Então são trocadilhos, são formas da gente abordar as leis, o evangelho, a doutrina espírita de uma forma carinhosa e prática, para que a gente tenha sentido, não é? Tenhamos sentido de expressões eminentemente cristãs. O tempo está caminhando e agora nós vamos para o penúltimo bloco. Será que nós vamos conseguir chegar no último? Vamos entrar em prece. Bom, agora nós vamos à pergunta 27. Olha como que ele vai mudar de novo o contexto. Vês minha mãe? Desencarnada, obviamente. Resposta do Espírito. Ela está reencarnada na Terra. Imagine, a mãe dele tinha desencarnado. Então é natural. Vês a minha mãe? Qual de nós não gostaríamos de ter informação da mamãe, ou do papai, ou da esposa, ou do filho? Não é mesmo? Resposta, ela está reencarnada. Olha que interessante. Em que corpo? Este é ousado, esse companheiro. Ele já quer saber logo aonde, não é? Ele já quer saber em qual cidade, em que ano, em qual família. Como eu tenho ouvido no movimento espírita algumas declarações de espíritos que afirmaram na boca do povo que iriam reencarnar no ano tal, na cidade tal, na família tal, rasgando todo o processo doutrinário que aprendemos no Livro dos Espíritos. Mesmo os espíritos superiores possuem necessidades de se ajustar com o passado e não têm essa soberania plena. O povo fala, o povo escuta, o povo assimila, o povo, família espírita. Nós precisamos aprender a pensar como nos ensinou Allan Kardec e procurando em Allan Kardec os critérios para pensar bem. Continuando. Em que corpo? Resposta do Espírito. Nada posso dizer a respeito. Nós comentamos em outro momento dessa palestra, em estudos anteriores, que por ser espírito, Allan Kardec nos ensina que eles não possuem a verdade total, conhecimento pleno das coisas. Como também aos espíritos mais evoluídos, quando possuem informação, eles colocam as mesmas quando sentem que há produtividade na resposta.
Não é porque indagarmos vamos ser respondidos. Isso é muito importante, inclusive para a gente tomar cuidado com algumas informações que têm chegado via mediúnica, que não acrescenta nada e que, em alguns casos, contrapõe o que está revelado a Allan Kardec. Ou em contradição, por exemplo, com o que verteu pela mediunidade apostólica de Chico Xavier. Nós temos encontrado alguns livros, alguns textos que, se a gente compara com André Luiz e os livros sendo psicografados na atualidade, tem alguns afoites que podem chegar até na conclusão de que André Luiz está superado, porque estão dizendo coisas que André Luiz falou exatamente o contrário. Até que prove-se o contrário, nós preferimos optar por André Luiz, por Emmanuel, porque o médium que os representou na Terra é incólume. Nós não encontramos nada que desabone a sua conduta moral. Portanto, cuidado com o que tem campeado no nosso meio. Continuando. E meu pai? Se perguntei da mamãe, quero saber do papai. Resposta. Está errante, ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual, para ajudar o bem. Fará tua mãe progredir. Reencarnarão juntos e serão felizes. Olha que interessante. Ele está ajudando a mãe do indagador e depois estarão juntos. Olha que beleza. Muitas vezes os espíritos nos aguardam a vinda para voltarem depois, por exemplo, na condição de filhos, na condição de amigos, de benfeitores, mesmo com idades mais no plano da Terra, idades menores. Estamos todos em processo de aprendizado, uns ajudando os outros. Portanto, vamos nos dar a mão, porque, como afiança Allan Kardec, a tolerância é a manifestação soberana da caridade. A solidariedade também é filha da caridade, não é mesmo? E o trabalho é que nos agiganta. Por isso a trilogia: trabalho, solidariedade e tolerância. Continuando. Ele me vem ver. O pai vem visitá-lo? Resposta: algumas vezes. A ele deves os teus impulsos caritativos. Meus amigos, que ensinamento! Este irmão aqui, então, que tinha algumas atividades caritativas, o Espírito vem revelar que quem o inspira na caridade era o próprio pai dele. Olha que beleza! E aí a gente fica pensando, quantos amigos espirituais que nos estimulam a ir ao centro, a fazer a campanha do quilo, não é? A dar o passe, a evangelizar, a fazer as prédicas, as palestras, não é mesmo? A ir para a costura, fazer enxovalzinho, são as atividades espíritas. Fazer atendimento fraterno, diálogo, visitar os enfermos, implantar o evangelho no lar, nas famílias, fazer a recepção do centro espírita, limpar o centro espírita. Eu estou falando de atividades bem próprias, bem típicas do centro espírita. E aí a gente fica pensando, quais são aqueles que nos inspiram, não é? Vamos tirar as nossas conclusões, porque muitas vezes eu tenho para mim que são eles que quase nos carregam para fazer, porque a gente não tem tempo, não é mesmo? O dia de festa eu não posso ir na tarefa. Hoje mesmo eu recebi um comunicado: companheiro, eu não posso estar na atividade porque eu tenho um compromisso social. Quer dizer, o compromisso social não pode esperar a tarefa. É mais fácil não ir à tarefa, não é? Não posso porque o médico marcou a consulta. Aí eu costumo brincar dizendo que médico não marca consulta para mim no dia de reunião mediúnica. Eu prefiro desencarnar cuidando dos outros. Estou sendo radical? Não, porque a gente pode muitas vezes promover a consulta para um outro momento, mas a gente sempre acaba criando um sistema sofisticado para não ir à tarefa. Mas eu tenho que continuar, não é, Juarez? Vou deixar um pouquinho para terça-feira na mediunidade, porque é
triste quando a gente chega na sessão mediúnica e cadê os médiuns? A mesa está vazia, não é mesmo? E a gente fica pensando, e os espíritos estão lá. Eles estão lá presentes para ajudar os sofredores, porque o hospital no plano espiritual não fecha. É 24 horas de plantão. Não foi o que André Luiz nos mostrou nas suas primeiras atividades na Câmara de Retificação? O governador de nosso lar estava lá há quantos séculos lidando com as tarefas? Então isso é para a gente pensar. Veneranda, quanto tempo de bônus horas, não é mesmo? Continuando. Então, ele vem dizer que o pai estava ajudando nas tarefas caritativas. Na pergunta 31, foi minha mãe quem pediu para se reencarnar? Uma pergunta bem particular. Resposta, sim. Ela tinha grande vontade de se reencarnar, a fim de subir uma nova prova e entrar num mundo superior à Terra. Já deu um passo imenso. Continua o indagador. O que queres dizer com isso? Resposta: ela resistiu a todas as tentações. Sua vida na Terra foi sublime em comparação com seu passado, que foi o de um espírito inferior. Assim subiu alguns degraus. Tinha então escolhido uma prova acima de suas forças? Sim, isso mesmo. Então, quando sonho vê-la, vejo-a mesmo? Sim, você a vê. Olha que interessante, aqui ele vem falar da mãe, apoiada pelo pai, e que se comprometeu nessa última existência a viver uma prova de muitas dificuldades, e ela foi vitoriosa, não é mesmo? E galgou patamares no campo íntimo, na sua elevação, e tal o envolvimento do pai, a definir que nós muitas vezes pedimos, e o mundo espiritual nos oferece, e quando aqui na Terra a gente desiste, a gente reclama, a gente abandona, não é mesmo? Então, queridos amigos, eu gostaria de refletir com vocês nesse momento que todas as nossas dores, essas provas que são aparentemente insuperáveis, ou mesmo testemunhos que não se acabam, eles se estendem, do abandono, da doença, da desencarnação, da falta do dinheiro, não é? Enfim, tantas provas, as inibições físicas, inibições espirituais, inibições de inteligência, de habilidade, não é? Inibições motoras. Independente da dor, meus amigos, fomos nós que avocamos. Em prece, muitas vezes de joelhos nós pedimos e os espíritos nos atenderam. E quando nós chegamos aqui, nós muitas vezes preferimos ficar sentados na cadeira da indiferença, bebendo o licor da indiferença, e por isso perdemos a própria sapiência do eleger o bem em detrimento da novidade, da inquietação, da ilusão. Que possamos refletir, meus queridos amigos, não é? Nesse momento tão importante da nossa evolução, pois nós estamos aqui numa sala espírita, dentro de um aconchego chamado fraternidade, e faz de conta que a gente está aqui em Minas, à beira do fogão de lenha, vendo o pão de queijo assar, tomando um café daquelas chaleiras antigas, coados, e a gente vê na borra de café, naquele coador de pano, não é mesmo? E batendo aquela prosa gostosa. Jesus está nos acolhendo na intimidade do Evangelho para nos dizer que Ele é amigo insofismável, Ele é um amigo de todos os momentos e que nós não podemos esquecer disso e por isso devemos ir até o fim, não é? Para que a gente possa pensar. Nós estamos observando alguns companheiros falando da mediunidade, que acham desafios muito contundentes. Meus amigos,
nós suplicamos como amigos. Observemos a mediunidade como uma maternidade divina, que faz, que promove, que dinamiza, que enaltece, que frutifica a vida. Como eu posso dizer que a mediunidade é uma tarefa sacrificial? É necessário que pensemos, que sintamos a mediunidade como o louvor à própria felicidade. Qual a mãe que, ao trazer o fruto para a vida, se coloca naquela condição de reclamar, de se rebelar? E eu falo das mães divinas, das mães dos céus, que são cheias de defeito na terra, mas estão em sintonia com Maria Santíssima. Nenhuma delas afirmam, mesmo no leito de morte, que se arrependeram de ter dado a vida aos filhos. A mediunidade é dar a vida, e não existe amor maior do que dar a vida ao seu irmão. Foi Jesus quem nos ensinou, e esse registro está feito por João, evangelista, no capítulo 15 do seu evangelho. Amor maior, dar a vida. Queridos irmãos, nós vamos ter as 3 últimas perguntas. Graças a Deus a gente está conseguindo atingir os objetivos. E vamos lê-la pedindo mais um pouquinho de paciência. Se tivessem evocado Bichet, no dia da inauguração de sua estátua, teria ele respondido? Ele estaria lá? Resposta: sim, estava. E eu também. Por que estavas lá? Resposta: como vários outros espíritos que gozam o bem e que sentem felizes quando glorificais aqueles que se preocupam com a humanidade sofredora. É a definir para nós que os espíritos não se prendem a homenagens mesquinhas dos homens, mas os espíritos que já se graduaram em nível moral, eles adquirem a liberdade, eles adquirem autonomia, porque eles atendem aos próprios pedidos, os próprios convites dos homens, e têm a autorização do alto, porque aonde eles estiverem, estarão espargindo o bem. Estarão representando a excelsa, a legítima e a producente caridade, que é expressão poética da própria misericórdia em todos os lugares que a vida os convidarem. E isso tudo nos remete a reflexões, e gostaríamos de endereçar o nosso agradecimento ao Espírito Mozart, a este espírito que hoje possivelmente está no mundo espiritual, que indagava o Espírito Mozart, a sua filha que estava naquela sessão mediúnica. Nós agradecemos ao pai desse espírito, desse indagador que nos ofereceu tantas perguntas inteligentes, como nos agradecemos à própria mãe que naquela época estava reencarnada, quem sabe hoje está entre nós, encarnada ou desencarnada. Mas nós queremos agradecer a todos que contribuíram para que essa entrevista fosse entregue, postada, como um bilhete-luz nas mãos daquele precursor dos novos tempos, o Espírito que representa a própria verdade nos tempos que se dinamizam, preparando a instauração do Evangelho nos domínios do coração dos homens. O companheiro agradece Mozart como nós agradecemos também a Deus. E Mozart, nas suas últimas palavras, assim afirma: acreditai-me, acreditai que lá estou, no mundo que ele narrou no início, e sou feliz. Crede que há mundos acima do vosso, credes em Deus, evocai-me mais frequentemente em companhia de músicos, sentir-me-ei feliz em vos instruir,
em contribuir para o vosso progresso e vos ajudar a subir para Deus. Evocai-me a Deus. Quando ele afirma, credes em Deus, a nossa memória recebe o influxo irradiador do Evangelho naturalmente, e as palavras que não querem calar é o do profeta de todos os profetas, o Messias que todos nós almejamos como vivência plena na nossa intimidade, o médium de Deus, a luz do mundo, Jesus. Credes em Deus, fala Jesus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ele caminha à frente, ele está na vanguarda, ele está naquela condição de eternamente nos dizer: vinde a mim todos vós. E quando, consolados, abraçados pela presença augusta e bondosa daquele amigo que não olha para defeitos, que não se prende às mesquinharias humanas, aquele Messias, aquele amigo que perdoa a todos nós, porque ele sabe que nós não sabemos o que fazemos. Depois de envolvidos por ele, ele diz que não nos turbemos, que pacifiquemos, porque na casa do Pai há muitas moradas. E o que é mais importante, ele vai preparar caminhos, ele vai preparar lugar, no sentido de abrir as veredas pelo trabalho, pelos recursos. E no convite ele mesmo aponta: mas ide, porfiai pela porta estreita deste caminho, que traz cada uma das ovelhas ao pastor. Nós devemos seguir adiante, abrindo mão, sem ansiedade, caminhar confiantes na vitória, sabendo que ela é conquistada a cada passo, sem saltos, por isso sem pressa, sem precipitação, sem murmurações. Devemos caminhar cônscios das nossas responsabilidades e avaliando sempre os nossos limites, para não exigir de nós mesmos o que a gente não consegue, sendo misericordiosos conosco, mas implementando a disciplina que antecede o amor, a espontaneidade, como nos ensina Emmanuel. Caminhar com uma visão reta, para frente, mas sempre com a intuição buscando o alto, procurando a inspiração naquele cume que tem na cruz o prêmio maior do bom combatente. A cruz que para muitos é sofrimento, para os espíritos superiores é ponte luz que abre as asas da imortalidade, da sabedoria e do amor, para abraçar as tarefas do mundo, mas que fincada na terra dos compromissos se agiganta, se amplia como uma pirâmide que busca, na sua concepção astral eterna, a magnitude de Deus, as esferas resplandecentes que nos aguardam numa jornada lúcida e eternal. Queridos amigos, que Deus possa nos abençoar, que possamos sempre agradecer por tudo,
rendendo graças e nos colocando de joelhos em espírito como aqueles espíritos que aguardam a voz que verte do alto, que se manifesta pela nossa consciência, nos colocarmos a postos como Maria Santíssima um dia fez, ao anjo, ao Espírito de verdade que desce dos céus, e no simbolismo de Gabriel, afirma: bem-aventurada és tu dentre todas as mulheres, bem-aventurada é a alma que se coloca com um sentimento virtuoso e pronto para ser inoculado pela verdade que chega de Deus. Eis-me aqui a resposta da rainha da humildade, da simplicidade, do fervor, empenhor de toda a humanidade. Eis-me aqui, eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a palavra do Senhor. Que o Senhor esteja conosco. E como fala os sacerdotes, Ele está entre nós. E como deve dizer o iniciado, Ele há de permanecer para sempre. Ave seja o seu nome. Um grande beijo na alma de todos, que possamos permanecer nessa cadeia de fraternidade, sob as bênçãos de Ismael, para que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho.